falhos, mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós sendo errados, Deus Ele nos amou acima de nossas falhas, acima de nossos pecados. Ele nos ama, irmãos. E essa é a primeira forma do amor se manifestando. O amor de Deus Ele se manifestando. Nós vimos Jesus aí amar muitas pessoas, nós vimos Jesus Ele fazer bênção na vida das pessoas, curar, abençoar. Então nós vimos o amor de Jesus, como era inexplicável, como era diferenciado. Jesus amou até os seus inimigos, e Ele fala que nós também devemos amar até quem não nos ama, até aqueles que nos odeiam. Então o primeiro amor é o amor de Deus para conosco, porque Deus, Ele nos ama, Deus Ele é amor. Porque se Ele não nos amasse, nós já teríamos morrido, então nós nem estaríamos aqui se Deus não nos amasse. Eu poderia ter exterminado toda a humanidade, mas não. Deus Ele te dá uma segunda chance. Deus Ele te dá uma nova oportunidade por amor de você. Nós não merecemos, mas independentemente Deus Ele nos ama, mesmo quando nós não merecemos. Você tem ideia, é o amor de um pai. Nós sabemos que isso é até comum, alguns filhos não compreenderem a correção do pai, alguns filhos não compreenderem aquilo que o pai fala com a gente, e infelizmente acabam adotando condutas ruins. Alguns respondem, alguns xingam, mas mesmo assim o pai ele releva, porque ele ama o filho. Eu sei que ele falou isso, mas eu perdoo ele, porque o amor do pai é um amor muito grande. Assim também o amor de Deus. Quantas vezes nós viramos os rostos para Deus só porque Ele não fez uma coisa da forma que a gente queria? Quantas vezes nós nos chateamos com Deus só porque Ele não fez conforme a gente imaginava que seria? Mas o amor de Deus, assim como o amor do Pai, Ele perdoa. E o amor para com Deus, o amor de Deus para conosco é muito grande. E nós devemos ser gratos a Deus por mais uma oportunidade, pela oportunidade de viver, pela oportunidade de respirar, pela oportunidade de estar aqui na presença dEle. Quantas pessoas queriam estar aqui sentadas onde vocês estão, mas não tiveram essa oportunidade? Mas pela misericórdia, pelo amor que Deus tem por nós, hoje nós estamos aqui para adorar, para louvar e para servir a Deus. Então o amor de Deus para conosco, Ele é muito grande. Amém, irmãos? A segunda manifestação do amor é o amor do homem para com Deus. Nosso amor para com Deus. De que forma nós devemos amar a Deus? Hoje eu vou amar só quando eu estou feliz. Hoje eu tenho respeito de Deus só quando eu estou feliz. Agora eu estou triste. É porque Deus me abandonou. Não. Nós devemos amar a Deus de toda forma, acima de todas as coisas. Lá em Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 40, fala assim: respondeu Jesus: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Aleluia. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Glória. Amém? Então nós vamos ver Jesus ali ensinando que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus em primeiro lugar. E uma coisa muito interessante é assim, como é que a gente ama Deus acima de todas as coisas? Como que a gente ama Deus em primeiro lugar? Não é quando você acordar, a primeira coisa do dia que você fizer orar. Essa é a primeira coisa que está fazendo no seu dia. Mas isso não é tão simples assim, amar a Deus assim, em primeiro lugar. É quando você for fazer uma coisa, você colocar Deus na frente. Aleluia. Deus, se o Senhor quiser, eu vou conseguir tal coisa. Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Deus estar no centro da sua vida. Cada decisão que você tomar, você vai recorrer a Deus. Cada decisão, cada passo que você for dar na sua vida, você vai colocar Deus em primeiro lugar. Ó Senhor, vai na frente, eu confio em Ti. É ter confiança de que Deus está com a mão em seus planos, com a mão em seus projetos, que Deus está na frente, que Deus está te abençoando. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é colocar Ele acima de tudo aquilo que é mais importante na sua vida. Deus ele tem que ser a coisa mais importante na sua vida, mais importante que o seu trabalho, mais importante até que sua família. Deus ele tem que ser mais importante que tudo isso. Peraí, então, você está falando que eu tenho que amar a Deus acima do meu pai, acima do meu filho? Sim! Você tem que amar a Deus acima de todas as coisas, porque Ele é a coisa mais importante para você.
frente da sua vida. Colocar Deus em primeiro lugar e colocar Ele na frente da sua vida. É toda decisão, tudo aquilo que vem à sua mente, Deus está na frente. Quando você orar, ó Deus, se for da tua vontade, que isso aconteça, que isso se cumpra na minha vida. Isso sim é amar a Deus sobre todas as coisas. É não ter vergonha de manifestar o amor de Deus. É não ter vergonha de falar da palavra dele. É fazer a obra dele, responder ao chamado dele. Isso sim é amar a Deus sobre todas as coisas. É quando você fala assim, não, ó, eu bato no peito, eu sou crente mesmo, eu sou cristão. Nossa, esses crentes são tão chatos, não, peraí, você tem uma visão errada. Eu vou mostrar o diferencial. Eu sou cristão. Então isso sim é amar a Deus sobre todas. Não é ter vergonha não. É defender o seu chamado, é fazer-se cumprir aquilo que Deus chamou para a sua vida. É assim que se ama a Deus sobre todas as coisas. Vamos dar alguns exemplos aqui, né? A gente tem Elias. Elias foi um profeta de Deus. E Elias, ele era profeta em uma época que Israel era governada por uma rainha assim, terrível. Ela era conhecida como matadora de profetas. Mas por amor a Deus, Elias ele foi um profeta naquela época. Ele manifestava o seu amor a Israel. Elias então ele não tinha medo não. Como humano ele sentia medo. Mas mesmo ele tendo medo, mesmo ele muitas vezes ficando preocupado, ele negou as suas próprias necessidades humanas por amor de Deus. O amor de Deus que ele tinha por Deus era maior que o seu medo, era maior que as suas preocupações. O amor que ele tinha por Deus era maior que todas as suas necessidades. E por isso ele cumpriu a sua missão até o fim. Aí você fala, nossa, Elias deve ter tido uma morte tão dolorosa, aquela rainha deve ter pegado ele, destroçado ele. Não. Deus não deixou Elias passar pela dor da morte, ele foi arrebatado. Glória a Deus, aleluia. O amor de Elias ele foi tão grande, o amor que ele tinha por Deus foi acima de todas as coisas. E você? Seu amor por Deus tem sido maior que a sua vergonha? Seu amor por Deus tem sido maior que a sua vontade de ganhar dinheiro? Seu amor por Deus ele tem sido maior que o seu trabalho? Aleluia. Você tem realmente colocado o amor de Deus acima de todas as coisas? Glória a Deus. Realmente é uma coisa muito difícil, porque toca na gente. E realmente nós somos fracos, irmãos. Nós somos fracos, nós fraquejamos. É muito difícil. Porque o mundo ele quer nos derrubar, porque o mundo ele quer nos fazer fraquejar. Grandes são as coisas que nós enfrentamos no mundo. O mundo jaz no maligno. A gente chega lá em casa e fica preocupado. Poxa, eu tenho tanta conta para pagar. Eu tenho as crianças para me alimentar. Tenho que levar para a escola. Daqui a pouco eu tenho que estar no serviço trabalhando. Então não é fácil mesmo não, irmãos. Mas, como eu disse, amar a Deus sobre todas as coisas, é ter fé, acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. E o amor de Deus, irmãos, Ele vai trazer a solução para seus problemas. O amor de Deus por você não vai deixar você fraquejar. A Bíblia fala, nossa, eu amo falar esse versículo, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Elias, ele falava do amor de Deus, ele levava a palavra de Deus, e Deus, ele sustentava Elias, ele mandava os corvos levar pão e carne para ele. Deus não deixava faltar água, Deus não deixava faltar nada para você. E eu falo com você, irmãos, se você colocar Deus acima de todas as coisas, Ele não vai deixar nada faltar para você. Ele não vai deixar nada faltar na sua vida. Ele vai te manter, Ele vai suprir as suas necessidades, porque o Pai, Ele cuida do seu filho. E você é um filho de Deus. Você é um filho de Jesus Cristo. Ele vai cuidar de você. Não importa qual seja o problema, coloca Deus em primeiro lugar na sua vida e Ele vai suprir todas as necessidades. Então nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. É difícil? É. Mas vale a pena. Nós vamos ver inúmeros exemplos na Bíblia também de discípulos. Jesus fala que ele foi chamar João, foi chamar Pedro. Pedro era pescador. Pedro ele tinha muita necessidade, ele tinha problema, ele morava na casa da sogra. A sogra doente, era a sogra que era doente,
Pedro. A sogra de Pedro doente. Pedro tem tanta conta para pagar. Homem trabalhador, tinha que pescar a noite toda. Chegava de manhã cedo em casa. Pescava a noite toda quando era